logo no primeiro capítulo, ele se propõe a falar ali sobre visão teológica, é o termo que ele usa, e como nós construímos essa visão. E aí eu coloco essa pergunta para você, né? Se você puder nos dar uma introdução a esse capítulo, a essa ideia que vai ser abordada ali. Eu diria que não é só a visão, Saor, do capítulo, é a visão do livro inteiro, né? O livro inteiro, a gente poderia dizer, sem sombra de dúvidas, que é um livro sobre visão teológica, né? E é interessante porque, até para usar a maneira como Keller, né, explicou a visão teológica, eu achei sensacional, né? Ele explica o Lintz de uma maneira muito clara, mas o exemplo que o Keller usou é muito interessante para a gente compreender, não é, de uma maneira ilustrativa o que o Lintz quer dizer para o visão teológica. O Lintz quer dizer para o visão teológica é o seguinte: existe uma questão que envolve a teologia, que é o que fazer, que diz respeito ao que a gente deve, as questões mais éticas, as questões mais práticas da igreja como um todo. E existe o outro aspecto, que é o que crer, que são as nossas confissões de fé, a nossa tradição teológica, os nossos símbolos de fé e etc. Entre uma coisa e outra, né, existe a chamada visão teológica. Então, é como se a gente tivesse o que fazer, né, como ver e o que crer. A visão teológica, ela fica entre o que fazer e o que crer, porque ela está exatamente no contexto do como ver. Ela tem a ver não tanto com a pragmática, com a ética, nem tanto com as confissões de fé, a tradição teológica, os sistemas, as doutrinas, etc. Mas ela tem a ver com a filosofia ministerial, com aquilo que ele chama de visão teológica. A ilustração que o Keller fez e que eu acho que é magistral para entender todos os esforços que o Lintz faz para apresentar o que é a visão teológica, ela vem justamente do contexto, não é, tecnológico, o contexto dos computadores. Ele usa o middleware como um exemplo típico para explicar o que o Lintz entende por visão teológica, não é? O middleware é um neologismo que foi criado para explicar essas camadas de software, não é, que criam o ambiente, não é, de aplicativos. Então, imagina que você tem na concepção, não é, do Keller, né? Você tem o que crer, não é? É o hardware. É aquilo que é rígido, aquilo que você não pode mudar, aquilo que é tradição, aquilo que é a doutrina, a filiação denominacional, a nossa sistemática, as nossas confissões, os nossos credos. Então, isso é o hardware. Nós temos do outro lado os nossos programas, as nossas ações ministeriais, não é? Que é o software. Mas a gente tem o middleware, que representa esse ambiente, não é, que viabiliza, não é, a interação, que viabiliza o uso dos programas. Então, ele tenta mostrar que a visão teológica não é um terceiro elemento, mas é o ambiente onde nós aplicamos aquilo que nós acreditamos e que não muda, não é? Não pode mudar. Então, é tão interessante isso, Saor, que para explicar o que é visão teológica, ele usa o seguinte exemplo. Olha como você vai compreender agora de uma maneira ainda mais clara isso. Como se o Lintz estivesse dizendo para mim e para você o seguinte: imagine que dois pastores de uma mesma denominação têm o mesmo hardware, têm o mesmo símbolo de fé, têm a mesma confissão de fé, têm a mesma filiação denominacional e etc. Certo? E eles têm também uma agenda ministerial. Eles têm uma prática ministerial que corresponde a essa tradição, que corresponde a essas doutrinas, que corresponde a essa denominação, tá certo? Mas eles, mesmo tendo a mesma filiação denominacional, tendo o mesmo hardware e tendo a mesma prática ministerial e etc., agenda ministerial,
eles podem ter um conflito enorme, porque podem ter uma visão teológica diferente, uma filosofia de ministério diferente. Ao passo que, olha o que ele diz, não é? Em outros termos, né? Pessoas que têm uma visão de mundo diferente, e às vezes têm denominações diferentes, são denominações diferentes, e que têm práticas diferentes, elas podem se sentir unidas, porque possuem uma mesma visão teológica. Entende o que ele está dizendo? Que a visão teológica não diz respeito à sua filiação doutrinária, à sua tradição, de que a visão teológica ela envolve outros elementos que não dizem respeito apenas ao que crer e ao que fazer, mas sim o como ver. É nesse sentido que o Lintz oferece para a gente uma reflexão sobre o que é a visão teológica e a sua importância. Ou seja, o que ele está dizendo é que mesmo o que cremos e a nossa agenda ministerial não é suficiente para nos unir e nos fazer sentirmos, não é, unidos numa mesma filosofia de ministério. Não é? As filosofias de ministério são distintas, a visão teológica é distinta, apesar da agenda e apesar do hardware, apesar das doutrinas e da filiação denominacional ser a mesma. Em outras palavras, eu posso me sentir à vontade com um irmão de uma outra denominação. Nós temos confissões de fé distintas, temos pragmáticas distintas, mas como a nossa visão teológica é semelhante, eu me sinto mais à vontade com esse irmão que é de uma outra denominação do que eu me sentiria com membros da minha própria denominação, que possui a mesma confissão de fé, possui a mesma agenda, mas a visão teológica é contrária. Então eu me dou melhor, inclusive com pessoas de outra denominação, do que pessoas da minha mesma denominação. Com isso, o que ele está querendo mostrar? A importância da visão teológica, de que não é só os documentos, não é só a tradição, não é só a confissão de fé e nem a agenda pastoral ou pragmática de uma igreja que garante a unidade. Existe um terceiro elemento, e esse terceiro elemento é a visão teológica.